Egeu era o rei da cidade de Atenas, e o monarca, mesmo tendo várias esposas, nunca conseguiu ter um filho homem como herdeiro. E isso era motivo de muita tristeza e preocupação para o rei. O rei decidiu fazer uma visita ao oráculo de Delfos, pois este era o lugar onde os gregos buscavam encontrar as respostas para as mais diversas questões. Ele perguntou a Pitonisa o que precisava fazer para enfim ter um filho homem. Ela era uma sacerdotisa de Apolo, capaz de antever o futuro. Como era de costume, o que foi dito a Egeu pela Pitonisa era muito obscuro e enigmático para o rei, que não conseguiu decifrar o sentido do que foi dito pelo oráculo. E assim, desiludido, o rei de Atenas partiu de volta para casa, sem encontrar a resposta que tanto procurava. Durante sua viagem de volta para casa, Egeu se hospedou no palácio do rei Piteu de Tresina, amigo de longa data do rei ateniense. Egeu contou ao amigo a revelação feita pela Pitonisa, e o astuto Piteu entendeu a profecia imediatamente. Ele entendeu que Egeu teria um filho com a primeira mulher que ele se deitasse em seu caminho de volta para casa. Em posse dessa informação, o rei de Tresina embriagou seu hóspede e ofereceu sua filha para se deitar com Egeu. Intoxicado pelo álcool e pela luxúria, ao ver tão bela jovem, o ateniense não conseguiu resistir a seus desejos e se entregou às suas paixões. Nesta mesma noite, a princesa Etra foi visitada pelo espectro da deusa Atena. A deusa disse a Etra que ela deveria ir até a praia e fazer uma oferenda aos deuses, e assim, o filho que ela estava esperando seria abençoado pelos deuses. A princesa entrou nas águas do mar, trazendo consigo a oferenda aos deuses. Das águas do mar, emergiu Poseidon, o deus dos mares, para a surpresa da princesa, que ficou admirada com tão magnífica divindade. Poseidon colocou a mão na barriga da princesa e disse que aquela criança alcançaria glórias tão grandes quanto a dos filhos de Zeus. O deus se uniu à princesa, e a criança que nasceria do ventre de Etra seria filho tanto de Egeu como de Poseidon. No dia seguinte, Etra revelou a Egeu seu encontro com os deuses e que eles haviam abençoado o filho que nasceria daquela união. Mas é claro que ela preferiu omitir alguns detalhes do encontro. Egeu ficou satisfeito com a notícia, mas temia pela segurança da criança, já que o rei possuía muitos inimigos, e por isso disse que se a criança fosse um menino, ela não contasse a ninguém quem era o pai. Egeu levantou uma grande pedra e sob ela colocou suas sandálias e uma espada, dizendo que quando o filho tivesse força suficiente para levantar aquela pedra, a princesa deveria enviá-lo para Atenas, para assumir sua posição como príncipe da Ática. Algum tempo se passou, e nasceu um menino belo e forte, que foi batizado com o nome de Teseu. Ele foi criado por seu sábio avô, que o moldava para ser um verdadeiro herói. Quando Teseu ainda era criança, Hércules visitou o palácio de seu avô. Ao saber que Hércules havia chegado, o pequeno Teseu e seus amigos correram para encontrá-lo. Hércules havia deixado seu manto de pele de leão sobre a poltrona. As crianças, ao entrarem às pressas no salão, ficaram aterrorizadas, pensando que se tratava de um leão de verdade. Mas o jovem Teseu parecia não ter medo. Ele sacou a espada do guarda que fazia segurança do palácio e atacou o leão. Hércules deu uma grande gargalhada ao ver o garoto estocando couro de leão e disse ao rei que com aquele coração o neto de Piteu estaria destinado a ter seu nome marcado entre as estrelas. Hércules e Teseu um dia ainda se tornariam grandes amigos e juntos enfrentariam vários desafios. Após completar 16 anos de idade, Teseu decidiu que já era hora de tentar levantar a pedra onde Egeu havia escondido sua sandália e espada. Devido à sua grande força, ele ergueria a pedra com facilidade, revelando os pertences de seu pai. Ele calçou as sandálias do rei e disse à sua mãe que partiria rumo a Atenas.
Seu avô lhe ofereceu um navio para conduzi-lo até o porto de Pireu. Mas Teseu respondendo dizendo que não haveria honra em chegar na casa de seu pai, sem pó em suas sandálias e sangue na lâmina da espada. Teseu dispensou a cortesia oferecida por seu avô e pegou a estrada, rumo ao encontro de seu destino. Após recolher as sandálias e a espada de seu pai, Teseu partiu a pé rumo a Atenas. O caminho era longo e cheio de perigos. A estrada era repleta de toda sorte de bandidos, e nos campos e florestas diversas feras estavam à solta. Mas Teseu não conhecia o medo, e sozinho desbravou uma trilha, rumo ao encontro de seu pai, que ele ainda não conhecia. No caminho, o jovem se deparou com diversos bandidos. Entre eles estava Perífetes, famoso por sua clava de ferro. Teseu foi atacado pelo vilão, mas conseguiu escapar de seus terríveis ataques. Depois de derrubar o bandido com um poderoso soco de contra-ataque, Teseu tomou-lhe a clava e matou Perífetes com sua própria arma. Mais à frente, ele se encontrou com Cércion, que desafiava todos aqueles que passavam para uma luta corpo a corpo, sem o uso de armas. Cércion matava todos que ele derrotava. O jovem herói não se intimidou e enfrentou seu desafiante. Eles mediram forças. Cércion era realmente muito forte. Para alcançar a vitória, Teseu usou técnicas de luta nunca antes vistas para vencer Cércion. E até hoje é conhecido como o inventor da luta greco-romana. Após derrotar outros bandidos, Teseu também foi atacado por um grande javali. Mas nem mesmo criaturas da mãe natureza pareciam capazes de deter o obstinado rapaz. Após exterminar o animal, Teseu se deparou com Procusto, uma das figuras mais temidas de toda a região. Ele oferecia aos viajantes um descanso em sua cama, mas Procusto possuía duas camas, uma grande e outra pequena. Quando o visitante era alto, ele oferecia a cama pequena. Como o homem não cabia na cama, ele cortava as pernas da vítima para que assim ela coubesse perfeitamente na cama. Caso o visitante fosse pequeno, ele oferecia uma cama grande. E para que o visitante preenchesse a cama, ele esticava a vítima puxando suas pernas e braços por meio de cordas e quebrava suas juntas para poder esticá-lo ainda mais. Porém, Procusto também não foi páreo para o herói, que o jogou em sua cama pequena e fez o bandido provar de seu próprio veneno. Depois de uma longa viagem, enfim Teseu chegou a Atenas. Mas mesmo não tendo enviado nenhuma mensagem, sua chegada não surpreendeu o velho rei Egeu, que já o aguardava. Ele havia sido avisado dias antes pela feiticeira Medeia, que havia previsto a chegada do herdeiro do rei. Mas a ele não foi dito toda a verdade. A feiticeira havia ganhado muito espaço na corte de Egeu e sabia que sua influência seria esvaziada com a chegada do herdeiro real. Assim ela advertiu o rei sobre a chegada do homem que seria responsável por sua morte. Ela disse ao rei para receber o visitante com toda hospitalidade e que lhe fosse oferecida uma taça de vinho. Desta forma, todos os seus problemas estariam resolvidos. O rei, então, ofereceu a taça de vinho envenenada a seu hóspede. Quando Teseu ergueu a taça e ofereceu um brinde à saúde do rei, a espada que pertencia ao rei ficou exposta e Egeu a reconheceu imediatamente. Teseu estava prestes a beber o vinho quando o rei derrubou a taça de sua mão. Egeu deu um grande abraço em seu filho, que finalmente havia chegado para tomar seu lugar ao lado de seu pai. Egeu expulsaria a feiticeira Medeia de seu reino, por conspirar contra a vida de seu filho. O rei apresentou Teseu à população de Atenas, que o reconheceram como o novo príncipe da Ática e herdeiro do trono de Atenas. Após assumir seu posto como herdeiro do reino da Ática, Teseu se deparou com uma situação ultrajante.
emissários do rei Minos de Creta chegam a Atenas com a missão de cobrar o tributo devido ao seu rei. Atenas havia sido subjugada por Creta após uma guerra entre as cidades, motivada pelo assassinato do filho de Minos, enquanto ele visitava o reino de Egeu. Como cláusula do Tratado de Paz, Atenas deveria enviar a Creta anualmente 14 jovens para servirem como tributo, sendo 7 homens e 7 mulheres. Ao chegarem em Creta, esses jovens eram levados ao famoso Labirinto de Minos, onde seriam entregues como sacrifício ao terrível Minotauro, que era uma criatura metade homem, metade touro. A população de Atenas já não aguentava mais ver seus filhos serem entregues como cordeiros de sacrifício, mas eles nada podiam fazer. Contudo, ao tomar conhecimento da situação, Teseu decide que dará um fim nisso. Ele se voluntaria para ser um dos jovens entregues a Creta e diz que o templo da humilhação acabou e que partiria com os demais jovens e com todos eles retornaria, após exterminar a besta que se alimentava do sangue dos filhos de Atenas. O rei Egeu tentou convencê-lo a abandonar tal ideia, mas não obteve sucesso. E vendo que o filho estava irredutível, e antes de partir ele lhe abençoou, e disse que, como tradição, o navio que leva os jovens usa velas negras como sinal de luto às vidas que serão sacrificadas. Mas o rei pediu para Teseu que, caso ele retornasse em segurança, ele deveria hastear velas brancas, e assim, ao ver seu barco no horizonte, o coração do rei seria imediatamente apaziguado. Aflito, Egeu assistiu seu filho embarcar no navio que o levaria rumo a um destino incerto. Ao chegar na ilha de Creta, os 14 jovens foram levados ao palácio de Minos, onde seriam apresentados ao rei. Enquanto o rei Minos examinava os jovens entregues como tributo, na sala do trono também estava a bela princesa Ariadne, que ao pôr os olhos no jovem formoso Teseu, se apaixonou imediatamente. Durante a noite, escondida, Ariadne visitou a cela onde se encontrava o objeto de sua paixão. Teseu aguardava até o momento em que seria levado ao labirinto. Ela disse a Teseu que Eros fulminou seu coração no instante que ela o viu, e que não deixaria que ele fosse morto pela infame criatura. Ela entregou a Teseu uma espada e um novelo de lã. Ele sentia que com aquela espada ele colocaria um fim na existência da criatura sinistra que ceifava a vida de seus compatriotas. Mas ele não entendia para que serviria o novelo de lã. Mas Ariadne lhe explicou que com a espada ele exterminaria o monstro e com o novelo de lã ele encontraria a saída do labirinto. No dia seguinte, Ariadne e Teseu se despediram, e enquanto o herói partia em busca de seu destino, ela segurava a ponta do fio do novelo de lã. Juntamente com os demais jovens, Teseu adentrou o labirinto, e conforme ele ia andando, um rastro de lã era deixado para trás. O labirinto era escuro e assustador. A tensão era absoluta. Por vezes era possível ouvir o bufar da criatura, que estava à espreita. Manchas de sangue tingiam o chão e as paredes do labirinto. Mas Teseu não tinha medo e estava confiante de que não seria seu sangue que iria colorir o chão de vermelho. O Minotauro surgiu e, por meio de um ataque surpresa, ele tentou ceifar a vida do herói. Contudo, a agilidade de Teseu lhe permitiu que ele esquivasse do golpe, que seria fatal. E o contra-ataque do herói seria devastador. Com apenas um golpe certeiro, Teseu livraria o mundo daquela nefasta criatura. O herói conseguiu salvar a vida da maioria de seus companheiros de jornada, e seguindo o rastro do barbante, ele acharia a saída do labirinto. Ariadne recebeu Teseu com os olhos cheios de lágrimas, e o casal se beijou apaixonadamente. Juntos, eles partiram rumo ao porto, onde o navio para fugirem de Creta os aguardava. Durante a viagem, o amor do casal parecia só crescer. Mas durante a noite, Teseu receberia a visita inesperada do deus Dionísio, que exigiu que o romance entre o casal tivesse um fim, já que Ariadne
estava destinada ao deus do vinho. Por ser temente aos deuses, Teseu desembarcou com Ariadne na ilha de Naxos. E lá, ele a abandonou. A pobre princesa desesperada viu seu amado partir, mas ela não ficaria desamparada, pois ela estava destinada ao deus do êxtase. Desolado, o jovem rumava para Atenas. Devido à tristeza gerada pela separação, Teseu esqueceu-se de hastear as velas brancas, como seu pai havia pedido. O rei Egeu, que aguardava ansiosamente o retorno de seu amado filho, ao ver o barco retornar com as velas negras, sentiu um aperto profundo no coração. Egeu saltou do alto dos rochedos em direção às águas, e uma grande tristeza tomou conta do reino da Ática. O mar, que serviu como túmulo para o rei, passaria a ser chamado de Mar Egeu. O que deveria ser um retorno triunfante para Teseu tornou-se um evento melancólico. Mas agora, toda a Ática louvava Teseu, o jovem que matou o terrível Minotauro, e agora reinaria sobre Atenas. Teseu se tornaria um dos mais famosos heróis da mitologia grega e teria um longo reinado repleto de aventuras e desventuras, que faria com que seus feitos fossem registrados nas estrelas.